Esses dias eu tenho pensado em muitas coisas, desde quando nós começamos essa imersão. E eu tenho visto muito movimento aqui, sabe? Pessoas novas chegando, né, por indicação de outras. E eu tenho visto, assim, como que essa movimentação tem trazido pessoas mesmo famintas, desejosas, sabe? Bom dia, Leia. Pessoas que realmente... Vocês estão me ouvindo, gente? Me fala se vocês não estiverem me ouvindo, que apagou tudo aqui pra mim. Pessoas que realmente estão famintas, né? Estão desejosas por aprender, por se mover, por se encontrarem em Deus, na presença de Deus. E uma das coisas que eu quero falar hoje, eu não vou tomar muito tempo de vocês nesta manhã, mas eu queria compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito da gente se conhecer. Então, beleza, gente, que pra mim apagou aqui de novo. A respeito da gente se conhecer em Deus, sabe? Entender quem somos nele. E então eu tenho observado de uns dias pra cá essa demanda, né, de muitas pessoas com essa falta de percepção, né, de quem nós somos nele, como é que Deus nos vê. E nós já vemos construindo aqui, né, essa questão do propósito, essa questão de levar Cristo como carta viva, né, de sermos alguém nele, o nosso chamado para o reino, nosso posicionamento, a decisão do nosso coração em ter as nossas prioridades bem definidas, né, como mulher principalmente, né, que é o que eu tô trabalhando aqui assiduamente através do livro Vida Longa Rainha. A gente vem crescendo nisso. E eu tenho percebido que a estação é essa, sabe? De filhos se encontrando no seu pai, entende? E essa semana, principalmente, eu tive sabe quando acontece alguma coisa que te faz começar a pensar mais profundamente nisso? Então, eu tive por um momento, assim, sabe, da minha mente, de cuidar da minha mente. E eu passei por aquela situação, por aquela circunstância, e eu ouvi uma voz falando assim: isso não é o que você é. Essa situação não é o que você é. Isso que você está passando não é o que você é. E aí eu guardei o meu coração naquilo, mas eu fui meditar. Então tudo que eu buscava, todas as minhas meditações, né, as minhas leituras, era Deus, e a gente já falou sobre isso, né, crescendo comigo nesse assunto. Então, ontem uma pessoa me chamou no direct e começou a conversar comigo, dizendo que as lives têm sido muito, né, uma bênção na vida dela. E aí ela falou uma palavra que lembrou essa situação que eu tinha passado, exatamente nesse contexto. Aí eu falei, gente, Deus está querendo construir algo aqui mesmo para nós confiarmos e nos deleitarmos nele. Então eu fiz algumas anotações aqui e eu queria compartilhar com vocês alguns textos, sabe? E o primeiro deles está em Colossenses 1. E eu queria que você fizesse isso, eu queria que você meditasse em Colossenses, eu queria que você... Eu vou construir aqui com vocês essa questão do propósito, de quem nós somos nele. Bom dia, Igarita. Para a gente poder crescer no entendimento do que Deus deseja de nós. Lembra? Eu já falei aqui, Deus usa pessoas para falar com pessoas, a pessoas. Então, nós temos que ter esse entendimento que... vai ser curada já, em nome de Jesus já tá bem. Nós teremos, então, temos que ter esse entendimento de que as coisas que Deus faz para nós, os filhos, todas as coisas
tem um bem, entende? Todas as coisas cooperam para um bem. Então, para nós, mesmo estando em uma situação boa ou uma situação ruim, né, aos nossos olhos, tudo é para o bem, porque Deus está fazendo o que Ele quer fazer na nossa vida. Então, estar disponível é fazer a vontade de Deus, independente se ela é boa ou se ela é ruim, no nosso entendimento, é a vontade de Deus. E a gente tem que ter esse entendimento de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independente de quem nós somos. Deus não muda. E uma coisa que nós podemos nos assegurar e ter essa certeza é de que Ele é imutável. Independente das nossas emoções, independente de como nós vamos reagir a determinadas coisas, Deus não muda. Entende? Se tem alguma coisa que nós temos que confiar, é nessa, como é que eu falo assim, imutabilidade de Deus, sabe? Nós temos que confiar nisso. Então, se você hoje tá meio fraco, se você hoje tá cansada, se você hoje tá doente, se você hoje tá desmotivado, independente de como você esteja, Deus é Deus e Ele não muda. Entende? Então você tem que orar, você tem que ler sua Bíblia, você tem que adorar, você tem que buscá-lo, fazer a sua vontade no seu dia. Então talvez hoje para você, Deus quer só que você descanse. Essa é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, entende? É nós nos encontrarmos nele de maneira que nós fiquemos bem, cumprindo a vontade de Deus. Então aí você questiona, Kelly, mas como que eu sei qual é a vontade de Deus? Para mim é muito simples essa resposta. A vontade de Deus para mim é fazer aquilo que eu me sinto bem. Deus não quer nos ver mal. Sabe, Ele não quer ver a gente fazendo as coisas que a gente não gosta de fazer. Ele não é esse pai, ele não é dessa maneira, entende? Então não tem como a gente pensar que a gente está fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que a gente não gosta, fazendo aquilo que a gente não se sente bem, entende? A vontade, a gente precisa crescer. A Bíblia diz que a gente precisa crescer e se aprofundar no conhecimento, entende? Do amor de Deus e se enraizar nele. Eu anotei aqui um desses. Aqui, ó. Efésios 3:17 diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre essa questão dos santos. Depois eu vou ler o Colossenses, que foi o que eu comecei a falar. Mas vou continuar a leitura aqui. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, peraí, gente. Vamos lá comigo nessa manhã. Eu tô acordada desde 3h30, tá? Talvez vocês me vejam assim meio sonolenta e meio agitada, porque o meu espírito tá agitado, mas o meu corpo tá querendo cama. Eu acordei hoje assustada com a porta batendo do vento e não consegui dormir mais. Aí vim aqui pra sala e comecei a meditar nisso. Então Deus foi me dando os textos e textos aqui, então eu vou compartilhar alguns com vocês, estou construindo alguma coisa aqui com vocês a respeito desse crescimento e essa profundidade na fé, entende? Na certeza de quem Deus é, independente de nós, sabe? Independente de como nós estamos, independente de como nós estamos, nós temos que levar cativo todo o nosso entendimento, todas as nossas emoções a Ele. Entende? E entender que Deus é Deus acima de tudo. Entende? Mesmo se não estamos bem. E mesmo se estamos muito bem. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Não muda. Entende? Então a gente precisa ter essa convicção. E aí eu vou crescer com vocês aqui em Colossenses 1. Que é cheio, né, de revelações a respeito desse caminho
do cristão. Eu acredito, gente, piamente, e aí eu quero que vocês entendam o que eu vou falar, coloque amor nas minhas palavras, que cada um tem o seu propósito, o seu chamado em Deus. E nós já estamos aqui conversando sobre isso desde a primeira live, né? O primeiro dia de imersão, sobre esse entendimento em quem somos em Deus, né? Do nosso lugar nele. Então, o nosso propósito em Deus, a gente cresce e caminha e se aprofunda nele à medida que nós vamos caminhando, perseverando, prosseguindo, estando nele. Então, nós vamos encontrando o nosso lugarzinho. Eu não acredito que... Sabe aqueles joguinhos que tem quadradinho, estrelinha, triângulo de criança, que a criança tem que ir lá e pôr a pecinha? Eu não acredito que Deus deu uma peça quadrada pra gente enfiar num negocinho redondo. Entende? A gente precisa entender que o caminho que Deus quer que nós trilhemos é aquele que é a vontade dele para nós e que é suave e que é leve, independente de nós, das nossas situações. E se nós estamos passando por determinadas situações que a gente acha que não é confortável para nós, glória a Deus por isso, porque Deus não é Deus de nos ver no conforto. Porque a zona de conforto, ela nos limita demais. Ela não nos deixa ver além, entende? Ela não nos faz olhar de cima, entende? E o nosso Deus é assim. A gente precisa entender que o nosso Deus é assim. Ele gosta Ele vem saltando pelos montes, entende? Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Para que Ele vai querer uns filhos só sendo ali? Quer? Então pôr papinha na sua boca. Quer? Então vamos fazendo isso aqui. Não, ele vai fazer igual a águia mesmo. Vamos aprender a voar agora. Vamos colocar lá no pico do monte e vamos empurrando até aprender a voar. É assim que Deus faz. A gente precisa entender esse processo. Então, eu não posso crer que o mesmo chamado que eu tenho, o mesmo propósito que eu tenho é o seu. Não, eu tenho o meu lugar e você tem o seu. A gente já falou sobre essa questão da comparação aqui, que quando você se vê no seu lugar, quando você se vê tocado por Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer no seu processo, você não se compara com outros, sabe? Então, é necessário a gente entender que a vida com Deus, ela é leve. A Bíblia diz que Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Entende? Sobre você, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por quê? Porque Ele nos instrui em todos os momentos. O Espírito de Deus está para nos guiar em todas as situações. Mas nós temos que perseverar e cuidar das nossas emoções. E não achar que é porque não estamos bem que Deus mudou, que Deus está distante, ou que Deus não nos ama, ou que Ele não está aqui, ou que Ele não nos vê, entende? Então nós temos que se achegar nesse lugar com ousadia e falar: Deus, independente de mim, eu estou aqui. Independente de como eu estou hoje, eu estou aqui. E eu quero saber qual é a sua vontade para mim. Entende? Porque a vontade de Deus para mim é diferente da vontade dele para você. E você precisa ficar bem com isso. Então eu acredito, assim, fortemente que o meu chamado não é pregar para recém ou ir lá na rua e pregar para alguém, chamar para o canto e levar para Jesus. Eu não acredito nisso, sabe? Que isso é para mim, porque eu não me sinto bem fazendo isso. Mas eu me sinto bem em fortificar e fortalecer irmãos que já são salvos, sabe? Que já estão no caminho, que já estão no processo. Entende? Santos que já estão separados, fortalecer uns aos outros. Entende? Eu tenho mais leveza em levar alguém no amadurecimento. Entende? Em caminhar com alguém que está crescendo na palavra. Mas você talvez não. Você está me ouvindo, talvez a sua graça seja pegar alguém na rua que nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve uma experiência com Ele e ser leve e levar ele para Cristo. Entende? Então, cada um no seu lugar, cada um no seu chamado, no seu propósito, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, independente do outro e independente de nós mesmos.
Entende? Então, Paulo aqui, em Colossenses, ele está dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, a gente já pensa assim, pela vontade de Deus que Paulo é apóstolo de Cristo. Olha a consciência de Paulo. Olha o entendimento dele, a identidade que ele tinha de quem ele era em Deus. Quando você lê todas as cartas, você vê como que ele deixa enfatizado para nós, sabe? A certeza de quem ele era em Deus, de como ele se movia em Deus, de como que ele era em Cristo, se movia em Cristo. Por causa de uma única e primeira experiência, aquilo tudo mudou para ele. Mas ele sabe quem ele era. E ele não era pouca gente não, tá? Ele não era. Tanto que ele diz que ele considerava tudo aquilo que ele tinha como refúgio, como esterco, em algumas versões. Depois que ele conheceu a Cristo e passou a fazer a vontade de Cristo. Então, nós temos que ter essa consciência de fazer a vontade de Deus e de assumir o nosso lugar nele, sabe? Independente de como nós estamos hoje. Porque isso tem a ver, e a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, com o reino de Deus. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. O nosso, quando eu falo governo, é de subjugar mesmo, sabe? Então, se Deus hoje chegou a estação que você está aí na sua casa, que você está cuidando do seu bebê, ou que você está cuidando do seu filho, que você saiu do seu trabalho, que você precisa se dedicar para casa, se essa for a vontade de Deus, pronto, não tenta fazer outra coisa que não é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para essa estação, para sua vida. Se hoje você precisa trabalhar fora, precisa estar fora, você precisa se sentir bem com isso, você precisa entender que essa é a vontade de Deus para sua vida. Entende? Independente de como você esteja, você precisa se concentrar naquilo que Deus está apontando para você e se sentir bem naquela estação, porque é a vontade de Deus para sua vida. Entende? E a gente já falou aqui do povo do Egito, né? Que queria, que tinha experiência sendo escravo. E aí na hora que chega lá no deserto, não sabe lidar com as providências divinas. Por quê? Porque só sabe lidar com a escravidão. Não sabe viver a vontade de Deus, por quê? Porque era só viver na vontade do Egito, do rei do Egito, entende? E nós não somos esses. E aí que Paulo continua, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, ele estava falando para a cidade de Colossos, mas eu grifei aqui, aos santos e fiéis. O que é os santos e fiéis? Santo significa ser separado. Os que foram colocados à parte inclui todos os crentes e não somente aqueles com virtudes especiais. As virtudes referem-se ao fato de que agora esses crentes estão em Cristo. Santos, eles são separados. Nós temos que ter essa consciência de que nós não temos que lidar com as coisas desse mundo, aos olhos desse mundo, porque nós somos separados. Então estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entende? Nós somos celestiais. Nós temos que ter essa visão, esse entendimento de lidar com as coisas terrenas da forma celestial. Não é isso que diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Então, peraí, gente. Peraí. Vamos pensar além de nós, sabe? Vamos pensar além da circunstância, além do momento e pensar que tudo que Deus faz é bom. E tudo que Ele planeja para nós e aponta para nós e nos faz viver é bom. Para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso amadurecimento. Nós queremos ser iguais a Cristo, queremos ser transformados, mas isso não se dá da noite para o dia. Eu já falei isso aqui. Precisamos passar por esse processo de aperfeiçoamento. Então, se um Deus que é imutável, que não muda, não há sombra de variação, não é isso que a Bíblia diz?
Ele é o meu Deus, o meu Pai, e eu estou com Ele e Ele comigo, e eu quero ser igual a Ele, como diz o apóstolo Paulo, eu quero ser semelhante a Cristo. Então, peraí, eu tenho que entregar todas as minhas motivações, as minhas circunstâncias, as minhas emoções para Ele, de modo que eu chegue à estabilidade emocional também. De modo que eu chegue à estabilidade de ser imutável, sabe? De ser sim, sim, não, não. E de não retroceder, porque as coisas começam a ficar fora do jeito que eu imaginei. Porque isso também não significa se você pensa assim, você está fora da fé. Entende? Então você precisa crescer em entendimento e conhecimento, aí você tem que olhar para dentro de você. Entende? Você tem que cuidar do que é seu, do seu coração, zelar por aquilo que Deus tem entregado a você nesse tempo, nessa estação. E falar: Deus, eu sou tua serva, sou tua filha, sou teu filho, que eu posso te servir hoje. Lembra aí vocês vão pondo aí pra mim, desde quando vocês estão aqui, coloca um coraçãozinho se vocês estão aqui desde a primeira live, quem tá aqui desde a primeira live, coloca um coraçãozinho aí pra mim, coloca um foguinho aí, quem chegou praticamente agora, só pra eu saber. Mas a gente já vem construindo isso aqui porque nós temos entendido que Deus está... Não nos custa muito ver a movimentação do Espírito de Deus na igreja dele. E ele está falando a mesma coisa para todos nós. Entende? Então, tem uma tribo aqui falando a mesma essência, com a mesma palavra, a outra falando a mesma coisa, a outra falando a mesma coisa. Deus está pastoreando a sua igreja. Deus está querendo relacionamento com o seu povo. Relacionamento. Então, muitas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e foi quase unânime, gente. Eu recebi muitas perguntas. Como é que faz um devocional? E eu fiquei pensando, quão distante as pessoas estão de Deus. Não por causa da pergunta do devocional, mas é da essência da pergunta. Peraí. A vida tem que ser um devocional, entende? A vida tem que ser uma carta viva. A palavra de Deus diz que Deus não queria mais sacrifícios. Não quero sacrifícios mortos, eu quero sacrifícios vivos agora. Então, Paulo está dizendo aqui, eu vou lendo e eu não vou anotando tudo, mas Paulo diz em alguma das suas cartas que apresentei-vos como sacrifícios vivos a Deus. Então a gente tem que levar cativo a nossa mente, tem que levar cativo o nosso corpo, tem que levar cativo as nossas emoções, tem que levar cativo tudo. Estando bem, estando mal, tem que levar cativo tudo a Ele. Entende? Somos dele, pertencemos a Ele. Ou você diz que pertence de fato, ou você vive na mentira e na ilusão para si mesmo. E aí você não consegue ser abençoado e nem abençoar ninguém. Não consegue levar você e nem outra pessoa para nenhum lugar. Entende? E não é essa a intenção do Espírito de Deus. A intenção do Espírito de Deus é nos lapidar, nos moldar, nos fazer semelhante a Ele. Entende? E nós precisamos viver isso, independente de nossas emoções, porque a nossa carne é fraca sim. Então teve uma hora da noite que eu falei, nossa, acho que eu vou colocar lá, que eu não vou fazer hoje a live, que foi cancelada e que quinta-feira nós estamos a todo vapor. E aí eu pensei, isso é o que o Espírito Santo de Deus quer? Então Deus foi colocando esses textos no meu coração e foi me fazendo enxergar que a gente precisa levar as nossas emoções para Ele. E as emoções em Deus, eu fiz umas anotações aqui, ó. Deus nos deu as emoções para podermos apreciar a vida. Ser emocionalmente maduro significa tomar decisões baseadas na direção do Espírito Santo. Pergunta se Deus está aí, nessa intenção do seu coração. Pergunta para você mesmo se Deus está aí na motivação do seu coração. Entende? Pergunta para o Espírito Santo se ele está se agradando com a maneira que você está pensando ou com a maneira que você quer responder, com a maneira que você quer falar. A Bíblia diz isso. Seja até o seu modo de falar temperado com sal. Entende?
para poder você levar a situação ali de um jeito que entre a palavra no coração da outra pessoa. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente determina no nosso coração para fazer, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós somos essas pessoas que somos separadas por Ele, separadas para Ele fazer o que lhe apraz. Então, não devemos viver essa mentira, não devemos viver uma ilusão achando que estamos fazendo a vontade de Deus e no fundo não estamos querendo fazer a nossa. E eu já falei aqui num outro dia que o povo de Israel comeu codorna até sair pelo nariz porque pediu para Deus aquilo que estava no coração deles, queria fazer aquilo que estava no coração deles. Sendo que Deus queria dar o maná. Quero carne. E Deus querendo dar o maná, ensinar a maneira de Deus, ensinar que é a porção do dia, ensinar que é leve, ensinar que não precisa tanto esforço, ensinar a desfrutar, sabe? Mesmo se é tão assim que a gente precisa entender isso. Que o desfrute da palavra de Deus sobre nós, o desfrute da nossa vida nele, não é só sair e fazer compras, entende? Não é só viver uma vida de viagens. Não é esse desfrutar que eu estou falando, mas a gente precisa ter consciência de que tudo que Deus faz é bom e tudo é para o nosso deleite. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. Apresenta a sua vida a Ele, checa se está batendo os seus pensamentos com o dele, entende? As suas motivações, sabe? Os seus interesses, sua busca por alguma coisa ou por alguém, entende? Suas emoções se estão de acordo com a vontade dele. Entende? A gente precisa ter esse check-up constantemente dentro de nós, porque não é todo dia que nós estamos bem mesmo, não. Não é todo dia que alguma coisa acontece a nosso favor, não é todo dia que um filho é obediente, não é todo dia que um marido faz aquilo que você quer, não é todo dia que a sua esposa está de bem com a vida e que ela não vai ficar conectando na sua cabeça o que ela quer. Não é todo dia, mas a gente precisa estar centrado em quem nós somos nele e lidar com aquela situação da maneira dele, porque daí ele converte o coração do filho, o coração do marido, o coração da esposa. Entende o que eu estou te falando? E você não saiu do seu lugar. O coração do seu chefe, o coração do seu vizinho. Ele quem faz as coisas, mas nós precisamos estar centrados nele para entendermos o que ele deseja de nós. E aí eu listei aqui 4 coisas, 4 e 5, né? Porque fé e esperança, elas andam junto. Que a gente precisa caminhar nessa vontade de Deus. Sabe? Quando a gente se coloca na vontade de Deus e se preocupa com a maneira que Deus pensa. Porque o momento que você está vivendo, eu vou falar novamente para você, o momento que você está vivendo não é o que você é, sendo ele bom ou sendo ele ruim. Esse momento, Deus está te ensinando aonde você vai chegar. É só um passo do caminho, é só um passo do seu processo. Não é quem você é. Entende? E você precisa entender isso. Isso que você está vivendo não é quem você é. Então a gente precisa ter esse entendimento da vontade de Deus, da consagração. E Paulo está dizendo aqui, damos sempre graças a Deus Pai, damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então o terceiro passo para estarmos na vontade de Deus é sermos gratos. Entende? Sermos gratos por tudo que temos, sermos gratos pelo nosso processo, sermos gratos pela vontade de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, sermos gratos, sermos alegres, motivados a honrar o Senhor em tudo. Entende? Eu vou ler um versículo que eu encontrei hoje aqui e eu falei, gente, eu nunca tinha visto esse versículo dessa maneira. E eu acredito que vocês também não. Em Deuteronômio diz assim, ó,
E aí eu anotei uma frase que se encaixa com esse versículo. A ausência, né, por falta de gratidão no coração, a alegria também é roubada. Então, nós somos filhos, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos cordeiros com Ele. Existe tem uma pessoa que eu gosto muito que ele fala sempre, a nossa alegria é nossa arma. Mas a nossa gratidão, ela tem que anteceder a alegria, porque é por causa da gratidão que a alegria está no nosso coração. E quando há ausência de alegria, há ausência de gratidão. E isso coloca muita coisa em risco, entende? Ficamos longe da alegria. Então, em Deuteronômio, se você está anotando aí, se você gosta de anotar, me fala Deuteronômio, anota por favor, Deuteronômio 28, 47, diz assim: portanto, não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Olha, a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Olha a profundidade desse versículo, como a ausência da alegria rouba, a ausência da gratidão rouba a nossa alegria. E como a gente procede, como os inimigos vêm e nos atacam quando a gente não está alegre. Então é uma decisão do nosso coração, sabe? Ser motivado pela alegria. Eu não vou ler todos os comentários agora, só porque eu preciso continuar aqui. Você sabe que eu me perco, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que a alegria faz parte do processo e a gente precisa recobrá-la. A gente precisa recobrar a alegria no processo, para não se tornarmos pessoas ingratas. E uma coisa que Deus repugna é gente ingrata. Como é que Ele vai dar muita coisa para você se você reclama do que você tem agora? Entende? Como é que Ele vai te colocar na abundância, sendo que Ele está te ensinando com esse pouco e você não está sendo grata? Você não está sendo grato. Você não está trabalhando com isso que Ele está te dando. Você não está crescendo, multiplicando isso que Ele está te dando. Não está fazendo evidenciar o que Ele tem colocado no seu caminho. Entende? Nós aqui de casa, e eu vou abrir isso para vocês entenderem, é um exemplo para vocês entenderem. Estamos passando por um processo de revitalização, vamos dizer assim. Mudança do modo de pensar mesmo, entende? No modo de governar as coisas. Então, toda vez que Deus nos dá uma palavra profética para fazer, ou para nos movermos, ou que a gente recebe de alguém que nos falou, ou está passando por um momento de intercessão e oração com o seu povo aí, da sua igreja, e aí Deus solta uma palavra, pega isso, sabe? E mesmo que você não pegue, saiba que você está fazendo parte disso. Se o seu coração estiver ali, você está fazendo parte disso. Então, quando Deus colocou no meu coração mudança no modo de governo, foi assim, eu falei com vocês e aí a gente começou a fazer e a gente começou a caminhar no processo. Mas as coisas mudaram de repente, mesmo aqui para nós. As coisas mudaram de um jeito que a gente teve que pensar diferente, agir diferente, caminhar diferente, responder diferente, entende? Governar diferente. E aí a gente precisou correr para Jesus. Correr para não perder a alegria, correr para não perder a paz, que excede todo entendimento. Entende? Correr para não perder a visão, correr para não perder a palavra, correr para não perder a voz que estava falando conosco. Entende o que eu estou falando? Então, todas as vezes que Deus colocar uma palavra no seu coração, permanece nessa palavra, cresce nessa palavra, mas recobra a sua vida nessa palavra, recobra sua gratidão nessa palavra, recobra o seu processo, a sua esperança e a sua fé nessa palavra, recobra a consagração do seu corpo, da sua alma, do seu espírito por causa dessa palavra.
Porque aquilo que você está vivendo hoje, vou repetir mais uma vez, não é quem você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. E ponto final. Entende? O contrário disso são setas. É o diabo mesmo querendo lançar na nossa mente coisas que a gente não é. E a Bíblia está cheia, repleta do eu sou, tudo posso, eu sou. Nele, entende? Ele diz eu sou, então eu também sou nele. Nessa situação eu posso porque ele disse que eu posso, que é ele quem me fortalece. Mas todas essas propriedades, todas essas verdades, você só faz parte disso se o seu coração estiver alinhado com Deus. Se você não tiver acendido seu próprio fogo, como eu já disse aqui. Entende? E eu não me canso, essa é a minha palavra, essa é a minha mensagem. Perseverar no processo. Pegar as nossas coisas, pegar a nossa vida, pegar as nossas prioridades, quem nós somos nele, e caminhar e prosseguir. Entende? Vamos ser verdadeiros, verdadeiros com nós mesmos, verdadeiros com Deus. Você não está bem hoje? Fica calada. Você não quer falar? Não fala. Mas se Deus mandou você falar, vai lá e fala. Independente de como você está. Você precisa checar suas emoções. Precisa checar quem você é nele. Entendeu? Então, se você, em 1 Tessalonicenses, vamos ver aqui, diz assim: orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gente precisa caminhar nesse entendimento de que a gente não pode parar de orar e nem de ser gratos em todo o nosso processo. E não apagueis o espírito. E aí está escrito com E maiúsculo. Por quê? Porque todas essas coisas são geradas através da oração e da gratidão a Deus. Toda a vida que o Espírito nos dá. Toda a força. Porque às vezes você chega lá desmotivado. Igual eu falei. Hoje eu falei, não quero falar, quero ficar quietinho, quero ficar na minha, nananana. Mas peraí, é isso que Deus quer? Não, então eu vou lá, vou ver o que Deus quer. E aí Deus, escancara as comportas dos céus para mim e eu começo a perceber que eu estava lidando da minha maneira, mas que eu tenho que fazer a vontade dele, entende? Porque eu não sei o que ele vai fazer através de mim, mas o que eu sei é que se eu tiver a postos no meu lugar, centrada, entende? Com a minha mente, a minha motivação, as minhas emoções todas nele, ele vai fazer o que ele quer fazer. Então, talvez ele pode tocar aí profundamente o seu coração através dessa palavra e gerar uma vida dentro de você. E aí, você gerar outra vida dentro de outra pessoa. Então, a gente precisa, independente de nós, estarmos no centro da vontade de Deus. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre fé, tá? Fé. Deixa eu só pegar aqui, Hebreus, né? Vamos começar com Hebreus pra gente crescer aqui sobre a fé. Então, são 5 passos dentro da vontade de Deus que a gente precisa perceber, para você que tá anotando. A vontade de Deus, fazer as coisas à maneira dele, lembrar quem nós somos nele, nós somos capacitados e movidos por ele, o que ele vê em nós não é o que nós estamos vendo, tá? Porque ele vê infinitamente mais sobre tudo que pensamos, ele faz infinitamente mais. Então, precisamos nos consagrar a ele, nos separar, somos santos, somos fiéis a ele, então somos separados, consagrados, movidos e fazemos aquilo que nós nos sentimos bem. E mesmo passando por essa situação, por uma situação que não é muito agradável a nós, no final das contas você fala, é mesmo, Deus? É mesmo? O Senhor estava aqui o tempo todo. Era o Senhor mesmo. Olha para você ver. Entende?
porque a gente não sabe, a gente não tem a visão de Deus. Mas se a gente se submete, a gente começa a entender, sentir a presença do Espírito de Deus nos conduzindo no processo. Depois da consagração vem a ação de graça. Você caminhar em ações de graça, não perdendo sua alegria, ser sempre grato pelo processo, pelo seu momento, pelo que você tem, pelo que você não tem. E fazer o que você precisa fazer com o que você tem hoje. Entende? Ser sempre grato. Apresentar-vos com ações de graças. Nós já lemos. A alegria, a gratidão, ela nos livra do mal. Ela nos livra do mal. Entende? Eu grifei isso aqui e falei, Deus, nunca mais vou me esquecer desse versículo. Nunca mais, nunca mais vou me esquecer desse versículo. Dessa maneira que o Senhor me pontuou. E a fé e a esperança. Ora, agora, hoje, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí nós vamos caminhar, hoje nós vamos caminhar mais na Bíblia do que falar. Peraí, deixa eu achar aqui. Temos, portanto, sempre bom ânimo. 2 Coríntios 5. Sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É sempre o nosso desejo. Mas nós temos que ter essa convicção, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entende? Então, quando a gente tem fé, e aí eu coloquei aqui um sinônimo de esperança. Esperança é um sentimento de quem vê possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa é ter fé. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então, peraí. Se a minha circunstância não é quem eu sou, então Deus me faz ver quem eu sou para eu caminhar no Senhor. Me faz ver quem eu sou, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor deseja. Qual é a intenção do seu coração para a minha vida? Agora mesmo, porque eu estou com fé. Nós precisamos, a Bíblia diz em Tiago que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, mas nós precisamos nos atentar, que se nós orarmos a Bíblia, meu querido, não tem porta fechada para nós. Se a gente parar de orar a maneira que a gente quer e orar a Bíblia, por isso que é bom meditarmos na Bíblia. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, quantos capítulos eu tenho que ler por dia? Pelo amor de Deus. Leia um versículo por 3 meses, mas seja transformada no seu interior para sempre. Mas também não se vanglorie por ler esse versículo ou esse capítulo por 3 meses. Mas viva a palavra de Deus. Então, se a gente para e a gente começa a meditar na palavra, então quando a gente for orar, a gente vai com ações de graça e vai com confiança no trono e chega lá e fala assim, Deus, o Senhor disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Eu quero ver o que o Senhor está vendo, porque eu sei quem o Senhor está fazendo, eu sei o que o Senhor está fazendo em mim e quem o Senhor é. E eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé que há em ti. Entende o que eu tô falando? Tenha sabedoria, vamos ter entendimento, vamos crescer em maturidade, vamos buscar em Deus com a nossa intensidade.
Não vamos nos preocupar. E aí não é uma condenação. E é isso que eu quero trazer para vocês. Não é uma condenação falar com vocês, poxa vida, né? Perguntar um devocional não é uma condenação. Mas a gente precisa entender que a nossa vida é um sacrifício vivo a Deus. É constante. É importante lermos a Bíblia todo dia. Mas se nós não lermos a Bíblia... E eu adoro esse exemplo um dia que a Igara deu, e eu fiquei com isso no meu coração. É como um copo cheio, um copo vazio. E aí você vai enchendo. Você lê a Bíblia, você enche mais um pouco, você lê a Bíblia, você enche mais um pouco, você lê a Bíblia, você enche mais um pouco. E você vai indo até transbordar. E aí você vai dando na vida de outras pessoas. Você vai passando pelo seu processo e vai usufruindo daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está comendo, daquilo que você está recebendo de Deus na sua leitura, no seu devocional. Mas se você para por um momento de fazer isso, você ainda continua bebendo, você ainda continua comendo da leitura anterior. Mas se você para e não faz mais, chega uma hora que seca. Entende? É por isso que tem que ser constante, independente de você querer estar sentadinha ali pela manhã ou não. Às vezes eu sento ali no meu sofazinho pela manhã e eu só fico ali, meditando, olhando para as árvores, pensando na grandeza, nos pássaros voando. E eu vou leio um salmo, leio um versículo, leio outro, levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu tô lá, lavando louça, de repente no meu dia, e o Espírito de Deus sopra no meu ouvido aquilo que eu li há 3 dias atrás. E aquilo me enche de força e de vigor, porque o Espírito é quem vivifica, entende? Então é necessário lermos a palavra, mas mais necessário ainda é termos a consciência de que o Espírito que está em nós se move através de nós e por nós. Entende? E nós precisamos ter essa consciência acima de nossas emoções. Por isso é importante, independente de como você esteja, você ler a Bíblia, você orar, você buscar a Deus, porque Ele não muda, Ele é imutável. E você caminha não pelo que você vê, mas por fé. Entende? Você ora não pela circunstância que você está vivendo, mas pelo aquilo que você vai viver. Entende? Deus, eu estou aqui hoje, estou passando por essa situação, isso, mas isso não é quem eu sou. Esse momento aqui não é o momento final da minha história, do meu trajeto. Não. O que eu preciso fazer para chegar e avançar para o alvo? A fim de conquistar o dom da soberana vocação. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos caminhar. Não, chega de achar que Deus é um Deus grande, supremo, que Ele é mesmo, e só ouve se a gente parar para orar e meditar na Bíblia e vamos presidir essa manhã. Ah, para! Jesus, o que Ele mais fazia era condenar, era trazer, sabe, era repugnante para Jesus. Para Jesus chamar alguém de hipócrita, é porque ele estava muito bravo. E ele só fazia isso com o fariseu. Ele não fazia isso com quem era pecador, ele não fazia isso com quem cobrava imposto, ele não fazia isso com quem era prostituta, ele não fazia isso com quem era cego, ele não fazia isso com quem tinha maldade no coração, nem com o ladrão que estava na cruz ele fez isso. Mas com o fariseu, com o religioso, ele fez. Sabe? Sabe aquele religioso que acha que tudo tem que ser? Para com isso, vai ler sua Bíblia, traz a simplicidade. Vou ler, tá? Vou ler aqui, que é melhor eu ler do que... Quer ver? Peraí, que eu vou ler. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui, ó. 2 Coríntios 5:7. Peraí, não é? Já li 5:7. Aqui, ó. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Vamos lá, alguém? Vou ler de novo.
Mas receio, Paulo está falando para os coríntios, receio que assim como a serpente enganou a Eva, conversando fiado na cabeça de Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Para de condenar a sua mente achando que você tem que fazer aquilo por regra. Faz por princípio. Caminha no princípio. Caminha. Deus me deseja. Eu desejo a Ele. Não li a minha Bíblia, não orei hoje. O que é que tem? Eu não parei para orar, eu não parei para ler, mas o meu espírito estava ligado com Ele o tempo todo. Vamos caminhar no amadurecimento, no crescimento. Vamos lá, gente, vamos lá, chega de sermos menino, sabe? Paulo diz aqui em uma das suas cartas, eu de novo preciso me aperfeiçoar em decorar isso, porque sempre tem um que vai pedir algum texto. Mas Paulo diz, mas já era para você estar caminhando aí, ó, em maturidade, vendo as coisas que são inefáveis, mas é necessário te dar o leitinho, né? Vamos lá, gente. Já era pra gente ter ouvido coisas assim maravilhosas de Paulo, mas que ele não pôde escrever aqui pra nós porque o povo lá, sabe? Mas quando nós olhamos pra dentro de nós, nós também estamos do mesmo jeito. Imaturos. Imaturos na fé. Imaturos na fé. Precisamos crescer em maturidade. Precisamos entender o que Deus deseja de nós. Precisamos caminhar. A sua vida não é a vida do outro. Não se compara. Se você está se comparando, é porque você não está no seu lugar. Você precisa decidir hoje e agora mesmo assumir o seu lugar. E isso não é batendo lá na casa do seu irmão, do seu vizinho, do seu pastor e perguntando para ele qual é o seu lugar. É você entrando no seu quarto, fechando a sua porta e falando, Deus, se o meu lugar hoje é ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos, amém, por isso eu quero fazer a sua vontade. E Deus vai te ensinar, lavando uma louça, passando pano no chão, lavando banheiro, lavando roupa. Ele vai te ensinar, porque Ele tem criatividade suficiente, que não muda, ilimitada, para ensinar a gente qualquer processo. Então talvez você hoje já viveu o seu processo dentro da sua casa e Deus fala com você, agora é a hora de sair. Agora é a hora de dominar o seu campo. E você fala, não, Deus está tão assim. É agora mesmo, porque você não quer que você vai. Então tá bom, o que me apraz é fazer a sua boa vontade, perfeita vontade. Se você está desanimado, está enfraquecido, se atenta para isso. Eu não posso crer que uma pessoa, presta atenção no que eu vou dizer, eu não posso crer que uma pessoa que caminha na vontade de Deus, que faz aquilo que é da vontade de Deus, seja infeliz. Bem como eu tenho certeza que não tem como ser feliz se não estiver na vontade de Deus. Pode ser momentâneo. Pode ser que você ganhe uma bolada de dinheiro ali e isso acabe num vento. Pode ser que você viva algumas coisas assim boas, mas naquele momento e depois isso tudo passe. Mas você não é completa o suficiente, você não está no seu lugar, você não sabe quem você é. Você não sabe para que você nasceu, para que você foi gerada. Você não sabe quantas virtudes há dentro de você. Você não sabe qual que é o seu campo de exponencialidade. Você não sabe qual que é a capacidade que tem dentro do seu coração aquilo que Deus vê. Lembra que nós lemos em Mateus 25? Que Deus deu a cada um daqueles servos segundo a capacidade. É uma capacidade que só Deus vê. Então vamos parar de achar que Deus não está vendo. Que Deus não deseja nos fazer avançar. Que essa vida é uma vida passageira mesmo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos fluir, vamos usufruir, vamos desfrutar dessa vida, mas fazendo a vontade de Deus.
encontrando o nosso lugar nele, o nosso propósito, ficando feliz com aquilo. Já parou? Agora vocês podem comentar aqui que eu vou lendo aqui, eu quero conversar um pouco com vocês. Vocês já sentiram assim? De maneira que parece que você tá falando e a pessoa vai ouvindo, ou o outro tá recebendo, ou tá fluindo naquilo que você aconselhou um dia, e aí você fala assim, uau, Deus falou comigo e Deus falou com essa pessoa através de mim. Você não se sente digna? É isso que eu estou falando, você não se sente digno? É isso que eu estou falando. É você colocar a sua mão no arado, sabe? Você semear o seu serviço na vida de outra pessoa e trazer alívio para outra pessoa. Porque você sabe o seu lugar. Você sabe quem você é. Você sabe que tudo que você fizer é para levar, para ajudar o outro, é para levar vida para outra pessoa. Então vamos lá, gente. Não é maravilhoso sentir que nós somos dignos? É isso que Deus quer fazer conosco, trazer dignidade para o seu povo. Mas não. A gente quer lidar com as nossas emoções do nosso jeito. A gente quer se mover à nossa maneira. E eu já falei isso. Mas lá no Egito, sabe, tinha umas cebolas tão gostosas. Se eu fosse parar para pensar, aí eu vou falar da minha vida. Se eu fosse parar para pensar, Kelly tá morando em Gramado, né? Kelly tá morando em Gramado. Mas eu já vivi experiências aqui em Gramado tão profundas com Deus, espirituais, que eu não viveria em outro lugar antes. Entende? Da profundidade. Eu posso até ter vivido, que aconteceu esses dias, eu posso até ter vivido, mas dessa vez foi diferente porque eu consegui confrontar. Eu consegui lidar, eu consegui me mover, porque eu já sou mais madura, tenho consciência de quem eu sou, de como que Deus me move, de como Ele me restaura, de como Ele me deseja, de como Ele quer juntinha com Ele, e que todas as coisas são para o meu bem. Agora imagina se eu fosse pensar, mas em Betim, sabe, era tão bom, os meus amigos estão todos lá, eu podia tomar um café na hora que eu quisesse na casa de todo mundo, se falar assim, vamos tomar um café hoje, e todo mundo reunia, vamos fazer um churrasco, vamos. Nossa, hoje era um dia bom que dava para reunir com fulano, com ciclano, com beltrano. Que culto maravilhoso que eu tinha lá na casa da colheita. Tudo maravilhoso, lindo, mas a minha estação é outra. E eu preciso abraçar o meu processo. E a minha estação é viver aqui dentro da minha casa, com meu marido e com o meu filho. Conhecendo pessoas novas, caminhando em lugares novos, buscando o que é novo de Deus para mim. Aí Deus fala assim, agora você vai lá e vai falar no Instagram. E eu falei, não, Deus, por favor, estou bem aqui no meu lugar. Manda lá uns 5 ou 6 mulheres, 5 mulheres, 3 mulheres aqui. O senhor sabe muito bem que eu preparo uma mesa como ninguém. Sabe muito bem que eu faço acontecer quando o senhor me pede, mas me dá só esse número. Não, agora você vai ficar, é lá mesmo que eu quero. Agora você tá apta, pode ir. Deixou de ser um desejo para mim querer aparecer, e aí Deus me faz aparecer. Deixou de ser um desejo para você querer se esconder, aí Deus te esconde. Te preserva, te ensina, para depois Ele te honrar lá fora. Entende? Então a gente não conhece a matemática de Deus. A gente não conhece o modo que Deus lida conosco. A gente não sabe, a menos que a gente viva o processo. Viva querendo viver a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para nós. Então eu não posso reclamar do que eu tenho hoje. Eu tenho que prosseguir. E ontem nós brincamos, né? Quem é aqui de Gramado sabe. E aí não vou esconder isso de ninguém. Ontem nós brincamos aqui em casa e com alguns amigos aí de Betim, que agora eles
fizeram uma escola de bruxos aqui em Gramado, né? É como um parque, é um lugar de diversão, né? Para você entrar e você aprender a magia, a bruxaria e a fazer a magia e a bruxaria. E aí eu fiquei pensando, tem gente ainda que vira e fala pra mim, ô, Gramado, hein? Poxa vida! Tá podendo, hein? É lindo lugar, né? E eu tenho que me preocupar com esse comentário? Claro que não. Mas eu também tenho que pensar que eu tô aqui por um motivo. Entendeu? E que as regiões celestiais, uma parte fica totalmente desapontada com a minha presença nesse lugar. Estão entendendo? Alguém? Estão entendendo? Alguém aí? Consegue entender quem você é em Cristo? E quando Ele te coloca em algum lugar para fazer alguma coisa, isso é totalmente espiritual. Não é terreno. Então as suas emoções não podem estar focadas em si mesmo e sim nele. Por quê? Porque você pode estar recebendo ataques espirituais e você precisa se mover. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então vamos parar de ficar achando que as coisas são bonitinhas. Não são. Não são. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer deturpar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele vai fazer com todos os santos. Todos os separados. A Bíblia diz que a intenção dele é entristecer o coração dos santos. Vamos lá, gente. Vamos lá, alguém. Se a gente leva a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções cativas a Deus, Ele não tem poder sobre nós. Entende? Nenhuma influência maligna tem poder sobre nós. Nada. Nada. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nem ninguém. Mas haverá perturbações, haverá tentações, haverá. Então, quando eu cheguei aqui em Gramado, foi nítido para mim e para o meu marido, para nossa família. Vocês vão porque vocês vão debaixo da minha potente mão. Vocês têm acesso a tudo e a todos os lugares, independente de qualquer coisa aí. Mas ele não disse que nós não sofreríamos ataques. Entende? É como uma guerra. É como uma guerra. É uma guerra. E nós precisamos estar em Cristo. Não é uma brincadeira. Não temos que parar de achar que crente é só ir no domingo na igreja, ou à noite ou de manhã, ou num dia de semana. E pronto, acabou. Leu a sua Bíblia lá na igreja durante 30 minutos, você vai conseguir sobreviver aos ataques mesmo? Vai mesmo? Tem certeza? Porque eu tenho certeza que não. Vida com Deus é vida diária. Desfrutando da presença de Deus na sua casa, com sua família, com seus filhos. Chegou um tempo que nós já vivemos um ensaio de que nós não teríamos igreja mais para ir. A pandemia chegou e nos trancou dentro de casa. Nós tivemos que enfrentar o nosso orgulho, a nossa paciência, a nossa altivez. Tivemos que enfrentar nossos maridos, tivemos que enfrentar os nossos filhos, tivemos que saber lidar com as coisas. Não tivemos mais igreja para ir, todo domingo. E aí? Quem nos garante que não vai acontecer de novo? Quem nos garante que não vão tentar nos aprisionar mais uma vez? Quem nos garante que não vão pressionar até nos fazermos morrer espiritualmente? Entristecer o nosso coração de tal forma que não vejamos mais a Deus? Vamos lá, alguém. Nessa manhã, eu acredito plenamente que Deus está trazendo prumo para o nosso coração, sabe? Fazendo-nos ver qual é a vontade dele para a nossa vida. E se você está me ouvindo aqui depois no YouTube, pega essa palavra no seu coração, entra no seu quarto e fala: Deus, me coloca no centro da sua vontade. Jesus orou em João 17, ele fez essa oração para que nenhum, Pai, nenhum do que o Senhor me deu se perca. Foi
todo esse esforço, está sendo todo o meu empenho, essa oração, para que nenhum se perca. Então vamos lá, gente, vamos lá. A vida com Deus é espiritual, tá? É espiritual e as coisas acontecem nas regiões celestiais para se darem aqui. Seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Então vamos parar de brincar de ser crente, né? Vamos parar de brincar de ser filho de Deus e de achar que a gente não sofre as tentações, não sofre perseguições porque somos filhos de Deus. Sabe o evangelho da hipergraça, né? Tudo posso, tudo sou. Somos mesmo, temos que ter convicção disso. Mas a gente não pode se esquecer que a gente vai ser perseguido, vai ser pressionado. O apóstolo Paulo disse, em tudo somos perseguidos, atribulados. Nada nos isenta. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ops, espera aí. É leve e é suave, mas tem fardo. Tem jugo. Vamos lá, gente. 8:07. 8:07 para quem falou que não ia demorar. Mas é isso. Precisamos ter a nossa vida posicionadas em Deus. Como queremos governar alguma coisa sendo completamente desgovernadas nas nossas emoções? Como queremos saber a nossa prioridade, sendo que nós não sabemos nem priorizar o nosso jeito aqui internamente? Chega o marido e fala qualquer palavra e você não tá no seu dia bom, tá lá no seu dia de TPM e aí você fala o que você quer falar. Não pergunta o Espírito de Deus se é aquilo. Não, fica quieta. Com perdão da palavra, mas falando, cala sua boca. Não fala. Se não for para falar através do Espírito de Deus, não fala. E isso também é para mim. Porque gosto de questionar, gosto de falar, gosto de dar meu ponto de vista. Fico brava quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero. Mas e daí? Eu tenho que levar tudo isso cativo para Deus e não fazer da minha maneira. Ontem aconteceu uma situação aqui em casa com o Lorenzo e ele foi passar um dia na casa dos nossos amigos. E aí quando a gente chegou ele estava lá emburrado. E ele fez uma coisa que a gente não gosta que ele faça. E ele tem 5 anos. Normal. Ele é normal de fazer, mas a gente já ensinou que não pode fazer isso. E aí eles saíram tal e o Lourenço pediu um presente pra eles. E aí eles falaram, não, nós não vamos comprar presente porque não é assim. O seu pai falou e nós não vamos comprar. E aí o Lourenço ficou emburrado. Aquilo me pegou de um jeito assim, que eu queria chegar em casa e... E eu não me contentei com a maneira que o Lourenço estava reagindo à situação, fingindo que nada estava acontecendo. E eu ouvi no meu espírito, depois que eu tive uma breve conversa, assim, uma palestra, né, na cabeça do menino. Eu sou dessas, eu não vou mentir pra vocês, eu sou dessas, eu sou essa mãe. Se você é essa mãe comigo, fica aí. Eu sou dessas, eu dou uma palestra quando eu começo a falar. E eu senti o Espírito de Deus falando assim, cala a boca, fica quieta, analisa, vai sondar o coração. Eu não queria conversar com o menino, sabe? Eu queria só dar um sermão, falar, vai pro seu quarto dormir e não vai ter nada, não vai ter historinha, não vai ter afago, não vai ter nada. Você vai dormir, eu vou pro meu quarto e não quero saber. Se você for pro meu quarto, você vai apanhar. A minha vontade era essa. Mas eu fui pro meu quarto. Falei, Deus, eu não tô sabendo lidar com essa situação. Eu tenho que controlar as minhas emoções. Não é esse tipo de maturidade que o Senhor tá me levando. E eu tô caindo de novo. Não sei por que travou. Travou, gente? Me fala aí se travou. Então, tô encerrando já. A gente precisa se controlar. E a gente precisa entender que o coração do outro está reagindo também porque ele não sabe. E principalmente no caso do meu caso, que era o meu marido, que era o meu filho, é uma criança de 5 anos. Ele está reagindo da maneira que ele entende. O que eu tenho que fazer como mãe madura
Fala, filho, não é assim que se procede. Tem que ser assim, 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 assim. No meu livro eu falo um pouco sobre isso. O pai corrige, mas a mãe instrui. Foi um versículo que Deus colocou no meu coração sobre a instrução, né? E aqui e ali eu conto uma experiência. Mas volta e meia eu tenho que checar meu coração de novo, para ver se eu não estou fazendo a minha vontade. Porque eu já descobri que eu sou como Espírito Santo de Deus. Presta atenção, saiba que eu e você, mulher, somos como Espírito Santo de Deus. Sabe aquela coisa que Deus vai lá e corrige aquele quem ama? E aí vem o Espírito Santo explicando por que Deus está corrigindo? Somos nós. Aí o pai vem e corrige. Aí a mãe vem e fala, você viu por que você foi corrigido? Por causa disso, disso, disso. Mas se você chega atropelando tudo, igual eu queria fazer ontem, que resultado há nisso? Entende? Só fazer a sua vontade, que é carnal. Não vai levar nada para nenhum lugar. Então é muito sério, é muito sério. Isso mesmo, o pai corrige e a mãe instrui. Depois, na hora que vocês lerem o livro, vocês vão ver o e-book está disponível se vocês gostarem de ler por e-book, né? Pelo tablet, essas coisas, ou Kindle, está disponível. Mas vocês precisam entender isso. A gente precisa entender isso. Quem nós somos nele. Por que nós temos que nos pegar firme nas coisas. Saber entregar nossas emoções e saber quem somos nele. Entende? Vou encerrar assim, gente. Vou encerrar, que tem que preparar o café da manhã aqui pra galera. Mas é isso que tava no meu coração pra esse tempo. E eu vou falar assim, ó, seguinte. Nome de quê? Do livro? Nome do meu livro? Esse aqui, ó.